qual sejam integrantes ou colaboradores, bem como de que não estão designados para exercício de atividade de especial dificuldade. A deliberação 183, que trata dos afastamentos dos servidores, estabelece em seu artigo 2º praticamente as mesmas exigências, além da autorização da Coordenadora Geral de Administração. Bem, em atenção a ambas as deliberações, foram anexadas as manifestações de todos os coordenadores favoráveis aos requerimentos, folhas 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36 e 39 destes autos, bem como cópia do edital de divulgação de eventos, oferta de vagas, especificação do período de afastamento. Folha 7. Além disso, juntou-se aos autos cópia do prospecto do evento, contendo o cronograma das palestras e os nomes e qualificação dos participantes. Folhas 12. As 5 defensoras públicas selecionadas juntaram declarações de que no dia 11 de junho não estão convocadas para atividade de núcleo especializado, bem como que não estão designadas para exercício de atividade de especial dificuldade. Com relação às agentes de defensoria, o coordenador geral da administração autorizou os seus afastamentos. Entendo, portanto, terem sido atendidos todos os requisitos estabelecidos na deliberação 27 e na 183 para a concessão dos afastamentos. Diante do exposto, manifesto-me pelo deferimento dos pedidos para autorizar o afastamento integral das defensoras e agentes de defensoria no dia 11 de junho de 2004. Temos um fato inusitado aqui, né? Pela primeira vez na minha vida eu vou assumir alguma coisa aqui. Dizem que, eventualmente, o decano, pela atividade, tendo em vista que o voto proferido é pela senhora corregedora, não é isso? Assumiria a presidência. Algo muito estranho para mim. De qualquer forma, temos aqui um procedimento relatado pela senhora corregedora geral, opinando pelo deferimento integral dos afastamentos, e a gente coloca essa questão para ver se alguém quer discutir o tema. Não havendo aqui nenhum inscrito, né? Então, coloca-se essa questão em votação. Pela natureza da matéria, eu indago, né? Que votem, permanecendo como se encontram aqueles que aprovam o voto da senhora relatora. Pelo que, então, consideramos aprovados os afastamentos. Agora, onde é que está o senhor presidente? Agora eu assumo, Pedro. Agora, se eu soubesse, eu discutiria, para demorar um pouco mais. Tá? Então, vamos... O que ficou decidido é que analisaríamos apenas o número 2, ou vamos tentar avançar nesses... Vamos começar pelo do Rafael Bessa? Qual que é? O CGDP CAEP 2 de 2012. Pode ser. E caso posteriormente tenhamos fôlego, podemos adiantar alguns outros. Com a palavra, conselheiro Rafael Bessa Yamamoto. Obrigado. Processo número 2 de 2012, interessada Dione Ribeiro Basílio. A estágio probatório é o primeiro relatório semestral da Defensora Pública. Está lotada na unidade de Carapicuíba. A avaliação da coordenadoria regional foi realizada pelo Dr. Vladimir. Aponta na maioria dos itens avaliados conceito bom e ótimo, demonstrando que a defensora desempenha suas funções com presteza, dedicação e qualidade. A avaliação da CAEP foi realizada pela doutora Fabiana Ferraz, que destacou a boa argumentação fática e jurídica, bem como a boa redação. Nas peças analisadas, apenas observações referentes à ausência de requerimento de observância das prerrogativas
conferidas à Defensoria Pública com base na Lei Complementar 80 de 94. Contudo, não comprometer a qualidade do trabalho apresentado no semestre. Parecer da Corregedoria encaminhou algumas recomendações, como a identificação nas peças da Defensoria Pública na qual está classificada, solicitação de esclarecimento sobre a não adoção em uma de suas peças de medidas previstas no artigo 475J do CPC, visando garantir o cumprimento de sentença, mas que já foram esclarecidos pela interessada, sendo satisfatórios e justificáveis os argumentos, mas os apontamentos realizados pela corregedora não comprometeram também a qualidade do trabalho desempenhado pela interessada. Foi juntada a certidão de frequência parcial pela escola, conforme folhas 45, apontando que a interessada obteve frequência superior a 75%. Sendo assim, voto pela continuidade do estágio probatório. Todos concordam? Então, este Conselho se manifesta pela continuidade do estágio probatório da Defensora Pública Dione Ribeiro Basílio. Vamos dar continuidade à apreciação dos estágios? Então, chamo o processo CSDP 223/CGDP-CAEP, número 2, de 2013, interessado Adriano Pinheiro Machado Boazzi. Miragaia. 43. Bruno trouxe? 43. Não, 65. 6513, interessada Lígia Strosser Figueiroa. Excelentíssimos conselheiros, trata-se de procedimento para fins de confirmação na carreira, conforme artigo 101, 103 da Lei Complementar 98 de 2006, regulamentado pela deliberação número 24 de 2006, 50 de 2007. A Defensoria Pública interessada está lotada na sexta Defensoria Pública da Lapa, Regional Norte-Oeste, exercendo suas funções no polo de atendimento especializado. Conforme folhas 5 a 16, apresentou seu primeiro relatório semestral referente ao período de 22 de fevereiro a 22 de agosto de 2013, relatando minuciosamente as atividades desenvolvidas. Sobre o exercício da sua atividade fim, a Comissão de Acompanhamento e Estágio Probatório consignou que as peças analisadas contaram com boa argumentação jurídica. A Defensora Pública Coordenadora da Regional Norte-Oeste assinalou conceitos bons em todos os itens da deliberação 99 de 2008. A Corregedoria Geral, por sua vez, as folhas 30 a 36, entendeu que até o momento a Defensora Pública mostra-se apta ao exercício do cargo. Fez consignar, no entanto, que a interessada observe o comunicado CGDP 13 de 2013, assim como o ato DPG de Identidade Visual 59 de 2012, sua produção escrita, expedindo memorando de orientação a respeito. É o relatório, tendo a Defensora Pública atendido as previsões legais e considerando as manifestações juntadas nos autos, voto pela continuidade do estágio probatório da interessada. Discussão? Votação? Então, deliberada a continuidade do estágio por este Conselho. CGDP-CAEP 073/13, Marcos Vinícius Manso Lopes Gomes. Com a palavra, conselheiro Bruno Dias Napolitano. Trata-se de procedimento para fins de confirmação na carreira. Conforme previsão na Lei Complementar 98, das deliberações do Conselho Superior, o Defensor Público interessado está lotado na 25ª Defensoria Pública de Santa Maria, exercendo suas funções no polo de atendimento especializado. Apresentou seu primeiro relatório semestral referente ao período de 22 de fevereiro a 22 de agosto de 2013, relatando suas atividades. Sobre o exercício das suas atividades, a Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório consignou que as peças contam com excelentes argumentações e adequação ao caso concreto. O Defensor Coordenador Regional Sul assinalou o conceito ótimo na maioria dos itens, à exceção aos que se referem ao relacionamento interpessoal com os demais defensores públicos e servidores da unidade. A Corregedoria, por sua vez, entendeu que até o momento o defensor mostra-se apto ao exercício do cargo. Fez consignar, no entanto, que o interessado observe como no comunicado 13 de 2013,
empenhe-se na instalação ou manutenção do clima harmonioso na unidade, especialmente quando das relações com outros defensores ou com a própria coordenação, expedindo orientação a respeito. O relatório tem o defensor público atendido as previsões legais e, considerando as manifestações juntadas aos autos, voto pela continuidade do estágio probatório. Em discussão, votação. Então, pela continuidade do estágio de Marcos Vinícius Manso Lopes Gomes. Passemos ao CGDP-CAEP 100/2013, interessada Stephanie Kornreich. Rafael Bessa, com a palavra. Processo CGDP-CAEP número 100 de 2013, interessada Stephanie Kornreich. A defensora está lotada na unidade de Carapicuíba, é o primeiro relatório semestral. A avaliação da coordenadoria regional foi realizada pelo coordenador regional Vladimir, que apontou em todos os itens avaliados o conceito ótimo. A avaliação da CAEP foi realizada pela doutora Fabiana Ferraz, que destacou a boa argumentação fática e jurídica nas peças da interessada, observando apenas que ela observou apenas que a ausência de requerimento de observância das prerrogativas conferidas à Defensoria Pública com base na Lei 80 de 94, que não comprometeram a qualidade do trabalho apresentado. O parecer da Corregedoria destacou a inserção de doutrinas e jurisprudência nas peças, a boa argumentação, conteúdo rico e fundamentado, e também fez observações com relação à ausência da citação da Lei 988 para fundamentar as prerrogativas funcionais da Defensoria. No entanto, os apontamentos não comprometeram a qualidade do trabalho desempenhado. A EDEP também encaminhou ao Conselho a certidão de frequência parcial, apontando que a interessada teve uma frequência superior a 75%, conforme folhas 29. Sendo assim, voto pela continuidade do estágio probatório da defensora Stephanie Kornreich. Em discussão, em votação. Então, este Conselho manifesta pela continuidade do estágio probatório de Stephanie Kornreich. Bom, peço aos conselheiros que tenham consigo processos de estágio probatório, que façam relatório e este conselho julgue rapidamente, porque a Corregedoria, na semana retrasada, encaminhou cerca de 60 ou 70 processos de estágio probatório ao Conselho, que, se já não foram, deverão ser distribuídos aí no curso desta semana que se inicia. Então, e alguns colegas ficam apreensivos porque o relatório de outros já foi apreciado pelo Conselho e o dele não, e fica preocupado, pensando que há algum problema. Então, já esclareço a todos que estão nessa situação que não há problema, que na próxima semana, com certeza, já serão analisados. Pois não, conselheiro Pedro? Então, senhora presidente em exercício, até porque também está na Corregedoria, aqui eu fiquei pensando, né? Isso aconteceu uma vez no mandato anterior nosso, não sei se aqui já chegou a acontecer. Qual seria o óbice eventual de, na vinda de 2 relatórios ainda não apreciados, se votasse, porque eu acho sem sentido votar o primeiro relatório dos 6 meses. Claro, vamos dizer que eventualmente não fosse pela confirmação com o segundo em andamento. Se fosse o caso, nunca houve até hoje isso aí, né? Mas enfim, eu acho que, não sei o que acham os colegas aqui, se acontecer, porque tem um caso que já mandou o segundo relatório, eu estou recebendo lá. Eventualmente o conselheiro apresentar já o relatório para esses 2 períodos de 6 meses, destacando talvez aí não sei o que acham ou não. Por economia também, porque a gente aprecia os primeiros 6 meses, volta. Estou pensando só aí. É uma questão, então, de mudarmos a deliberação, que estabelece 6 meses. Eu não vejo como o relatório chegar, a não ser que eu não esteja conseguindo visualizar a situação,
Mas eu não vejo como o segundo relatório chegar ao conselheiro Sem aprovar o primeiro, né? sem que ele libere o primeiro, porque nós temos que fazer análise. Na verdade, não foi liberado, não. Eu acho que talvez eu me expressei direito, né? Tem 2 casos que já apresentaram, já estão aqui, mas não está liberado por conta da não apreciação. Exatamente. Então, é um pedido que a Corregedoria faz para que essa análise seja mais célere, para que quando chegarmos ao término, né, aos 2 anos e meio, que será o último relatório, nós tenhamos tempo hábil para que o ato do DPG seja publicado até 30 dias antes do término do período probatório. Então, senhores conselheiros, alguma outra fala? Podemos seguir na pauta? Alguma outra inversão? Eu tenho um pedido de inclusão. Inclusão? Que foi distribuído agora no processo que na verdade já foi apreciado. Esse e eu vou depois retoma só para poder pedir a... Obrigado, Márcia. Ótima audiência. Você pode até deixar aqui a sua condução, se tem tudo bem? Só encaminhamento, eu ia pedir a inclusão do processo, porque eu entendo que é prejudicado. Pode encaminhar. Eu já faço. Tá. Não, é que foi distribuído a mim hoje o processo 225 da defensora pública Carla Batistetti Medeiros Basoli, que já havia feito pedido de remoção por união de cônjuges anteriormente, que foi distribuído pelo Conselho, né, o número 215, e ficou decidido já naquele pedido de remoção a impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse em agir. Impossibilidade porque na verdade ela pedia escolha de vaga usando o critério de remoção, que houve essa confusão. E falta de interesse jurídico, falta de interesse de agir, porque na verdade, como ela não estava ainda classificada, não estava lotada em nenhuma defensoria pública, não há como antecipar e prever que ela não estará classificada. Então o pedido foi indeferido. Agora ela apresentou um novo pedido, antes ainda de escolher a vaga, pedindo para que aduzindo que esse pedido surta efeitos depois no futuro. Mas como ainda não escolheu a vaga, então não há certeza que ela está em um município diverso do cônjuge dela, também fica prejudicado pelos mesmos motivos que já foram decididos no processo anterior. Eu queria discutir aqui. Foi bem, com a palavra, conselheiro Pedro Velar. Bem, tecnicamente, perfeita a ponderação, porque como é que vai alguém garantir uma vaga se ela nem tem a vaga dela ainda, né? Como é que vai se remover se não tem a vaga de origem? Mas, o que eu pondero, só para querer discutir a questão, é o seguinte: a defensora conhece o trâmite dos procedimentos do Conselho. O processo entrou hoje, foi distribuído hoje, pelo que estamos tendo notícia. O que ela podia estar a imaginar, sabendo-se que há uma norma nova que fala de prioridade, assim que quem requerer primeiro passa a ter uma vantagem sobre outros. Parece que é da 296, qualquer coisa assim, né? 295. Bem, então o que ela pode ter imaginado? Olha, isso vai ser distribuído a um conselheiro, que tem 3 sessões para apresentar. No dia 11 eu vou ter uma vaga. Quando ele vier esse processo para votar, ele vai dizer, bom, quando ela fez o pedido, ela não tinha, mas ela já tem, enfim. Então eu acho que em tese dá até para pensar e se apreciar a questão. Em tese, no momento do pedido ser protocolado, concordo integralmente. Não havia questão jurídica, legitimidade para o pleito, a gente pode dizer isso, ou condição, né, para o pleito. Pode ter de agir, acho que esse é o termo certo. Enfim, só que nessa particularidade, quer dizer, pressupondo algo que é o normal, ou seja, que o processo entre e fique 2 sessões em pauta, ela se antecipou temerosa daquela situação que nós sabemos que se houver uma situação específica, que eu não recordo certinho o termo, né, terá prioridade aquele que for português em primeiro lugar. Então, por conta disso, eu sou de opinião que a questão pode ser apreciada. Mas, se quiserem, eu posso pedir vista e fazer um voto mais detalhado, né? Mas eu estou dando uma primeira impressão. Permite.
Não, permite discordar. Nós julgamos 2 processos, né, antes das duas defensoras. Foram 2 pedidos de 2 defensoras que ainda não tinham tomado posse, agora tomaram posse, mas ainda não fizeram a escolha. Né? E o Conselho entendeu, por unanimidade, que faltava interesse de agir, então, portanto, deveria ser indeferido o pedido. Como ela só vai passar a ter interesse de agir após a escolha, ela deve fazer o requerimento após a escolha, porque nós não sabemos ainda se ela está lotada em uma unidade diversa do cônjuge, entendeu? Então, tem a regra se tiver 2 ou mais remoções, vale a data do protocolo, mas a defensora tem que fazer após a escolha, porque agora carece de interesse de agir. Só para acrescentar, realmente, é por isso que eu acho, Pedro, que na verdade não poderia usar a data do protocolo, que é dia 30 de maio, porque em 30 de maio ela não tinha interesse de agir. Exatamente. Se ela quisesse antecipar, justamente no dia que ela escolher a vaga dela, ela faz um novo protocolo aqui, e a questão do horário e tal, assim, mas hoje eu acho que não dá para aceitar isso. Somando agora a adesão, né, também do conselheiro Rafael Bessa, sou obrigado a convir que ambos têm razão e eu retiro, portanto, meu questionamento, embora libere os demais de... Em apreciação e encaminhamento dado pelo conselheiro Wagner, pelo indeferimento, prejudicado o pedido, aqueles que concordam permaneçam como estão. Então, fica aí prejudicado o pedido diante da circunstância apresentada pelo conselheiro Wagner. Tem uma inclusão também. Não, na verdade, presidente, você sentiu o peso da responsabilidade também. Na linha do que nós começamos a discutir na fala do Patrick e da colega Vanessa sobre a ficha de atendimento. Acho que se não houver divergências ou grandes divergências, a gente puder suprir isso e já aprovar essa ficha, depois eu só apresento o voto. Já apresentou, já fez um relato como é, dos principais. Encaminha o pedido de inclusão do processo do conselheiro Bruno Miragaia. Aqueles que concordam com o pedido de inclusão, permaneçam como estão. Vamos apreciar. Também faço aqui também, até fazer minha discussão, também vou pedir uma inclusão, não é bem de um processo, mas de um requerimento apresentado pelos defensores públicos recentemente empossados. Acho que esse requerimento foi protocolado sexta-feira passada, abaixo assinado por diversos defensores públicos, que pedem o adiamento da apresentação da unidade, que deveria ocorrer dia 13, conforme as atividades da EDEP, para o dia 16 de junho. Então, logo após a gente apreciar o processo apresentado do Bruno, eu queria aqui apresentar também a resposta do Senhor Público Geral sobre também esse pedido. Mais alguma inclusão? Ou podemos terminar com a apreciação desses 2? Não, Ah, não, hoje vai para a pauta, é verdade. Quem dera, né? A pauta está cheia. Nessa linha, eu submeto então a vocês o meu voto. Eu tendo em vista que a ficha veio do núcleo, né, com a participação não só do núcleo de instituição carcerária, mas também a inclusão do núcleo de discriminação e da própria sociedade civil que participou dessa elaboração, eu voto pelo deferimento, pela aprovação da ficha padronizada como foi apresentada hoje ao Conselho. Não me chegou nem o processo ainda. Então, o processo foi protocolado, já foi distribuído para mim pelo que eu fiquei sabendo. O núcleo de situação carcerária? Eu estou aprovando o formulário. Bem, vamos... Você votou já oral já? Já. Eu só queria fazer concordar, acho que com a Carolina, quando ela fez a colocação no formulário da parte da mulher, para fazer constar se ela recebeu alguma citação a respeito de instituição de poder familiar, que eu acho que é salutar essa Eu concordo. Eu concordo com o Horácio também, porque nós temos a deliberação que trata do convívio. Se o defensor identificar essa situação, deve encaminhar. Então, acho que é interessante, sim. Na verdade, eu tomei conhecimento do relatório agora, então, também por conta
do interesse na aprovação espartana dele, os meus maiores questionamentos dão conta do detalhamento das perguntas. Porque muitas vezes o tamanho do relatório assusta a pessoa que preenche o relatório. E as questões às vezes se auto-excluem, né? Por exemplo, você possui endereço residencial? A resposta é sim. Nenhum defensor é tão maluco a ponto de falar, o senhor possui? Sim, obrigado, passar bem. Então, nós sabemos qual é a consequência disso. A utilidade disso talvez seja para a formulação de um pedido de liberdade provisória. Então, necessariamente, você vai buscar o documento. A mesma coisa se aplica às testemunhas. Você tem testemunhas? Tenho. Você vai falar para ele, então tá bom, obrigado. Então, assim, não sei se há necessidade de um relatório previamente detalhar o questionamento. Só por uma questão de logística de trabalho, porque dá mais esforço na elaboração do questionário para o defensor da base. Nós já tivemos uma experiência, na minha opinião, muito ruim com aquele relatório das mulheres encarceradas, que tinham questionamentos que sabe-se lá para qual a finalidade daquilo, mas eu acho que esse relatório tem que ser premiciado. Qual que é a premissa desse relatório? Ele tem como finalidade fornecer informações processuais para o colega que atua lá no processo, que vai defender o réu, ou ele tem outras finalidades diversas. Se nós estabelecemos a premissa de que ele tem outras finalidades diversas, aí eu acho que nós vamos ter que incluir inúmeros questionamentos aqui. Agora, se ele tem finalidade processual, aí eu acho que a situação muda um pouco de figura. Porque na defesa criminal de alguém, são muito menos informações que estão aqui são importantes. Faço o exemplo, por exemplo, o senhor tem filhos? Isso, para o atendimento da Defensoria Pública, isso é importante. Agora, para o atendimento criminal, em regra, pouco importante, a não ser que o crime envolva uma figura... Mas só te fazer uma parte, porque tem uma no CPP a possibilidade de liberdade provisória se tiver filho menor, que depende da condição de dele. Você vislumbra uma possibilidade, é o seguinte, vou encaminhar, como eu estou dizendo para vocês, é uma escolha excepcional, não regra, é isso que nós estamos falando. Se eu for encaminhar a defesa do não assistido, nesse sentido, tipo, olha, ele tem filho, então eu vou fazer isso para fundamentar meu pedido, a escolha é de quem está preenchendo o relatório. Nossa responsabilidade é fazendo isso. Ou não. Se não, pensem bem, nós alçamos uma questão aqui, vocês alçaram uma, mas o Código Penal tem várias. Se eu for nas listas de atenuantes lá, eu vou ter que perguntar uma por uma, porque o senhor tem isso, o senhor tem isso, o senhor tem isso, o senhor tem isso. São todas elas. Então, assim, um relatório desse tem a finalidade, na minha concepção, de servir de utilidade ao processo penal, ou ele tem como finalidade fazer uma pesquisa de campo mais aprofundada. Se for isso, nós temos que metodologicamente inverter a situação. É a minha opinião. Então, eu gostaria de encaminhar no seguinte sentido. Premissa. Qual é a finalidade desse relatório? Se chegarmos à conclusão de que ele não é processual, aí nós vamos discutir todas essas questões. Agora, se chegarmos à conclusão que ele é com finalidade processual, aí eu entendo que nós vamos ter que fazer um enxugamento. Posso? Pois não. Acho que a finalidade do relatório é o que está assim, dentro do artigo 1º dos incisos, na verdade, de todos os incisos lá, é tentar obter informações para prestar o atendimento na forma como está ali. Então, assim, lá tem a questão processual e tem a questão também de um atendimento fora, além do processo criminal, que é a questão no inciso 7, por exemplo, a identificação e encaminhamento de casos que demandem atuação em favor da manutenção do poder familiar, se desejado pela pessoa atendida. Então, assim, me parece que isso aí contempla tudo. Agora, o encaminhamento, sim, dentro dessas suas ponderações, que eu acho interessante, inclusive, inclusão ou exclusão de algum item aqui do relatório, o encaminhamento que eu faria é no seguinte sentido, de ser aberta a vista para se interessar, ou quem interessar abrir vista para fazer uma análise mais detalhada. Por quê? Porque esse relatório que foi apresentado pelo núcleo, ele pode ser aplicado imediatamente sem aprovação do conselho. Porque o que está aqui, na verdade, sim, isso aqui pode ser depois modificado, inclusive, então aplica-se o relatório na forma como está, a gente discute com mais calma, verifica se tem alguma inclusão, alguma exclusão e tal, e depois aprova ou não, ou na verdade depois modifica ou não o relatório da forma como foi apresentado. Até como premissa, no que o Luiz colocou, eu acho que olhando e ouvindo os colegas que falaram no momento aberto, eu acho que além da prestação do serviço e da assistência judiciária, da análise processual, eu acho que a ideia é prestar assistência jurídica e que a gente possa fazer a interface aí com outras áreas. E essas perguntas, inclusive, bem lembrado pelo colega Horácio, vêm para atender também a prestação jurídica, a assistência jurídica para a mãe, né, na área da infância e juventude. Eu acho que congrega aí o questionário. Não precisamos ficar único e exclusivamente fechado ao processo criminal naquele momento da prestação
da ficha, né, ao preso. Só fazendo uma ponderação rápida. Luiz, eu só lembro que assim, o defensor ele só vai preencher o formulário se ele não for o defensor natural do caso. Então, esses detalhes, por exemplo, que pode influenciar, pode ajudar o defensor que vai receber na atuação processual dele, inclusive com pedido de liberdade provisória, uma resposta à acusação, seria importante constar no formulário para que o defensor que vai receber o caso avalie ou não, se é caso de utilizar aquilo ou não. Né? Só acrescentar aqui. Posso? Luiz. Não, eu, na verdade, li rapidamente aqui o formulário, e também não sou da área criminal, mas já atuei e até gosto da área criminal. Pelo que eu vi aqui, as informações constantes, elas me parecem úteis ao processo, sim. Você vê, questão de endereço residencial, valor de fiança, mesmo quantidade de filhos, e se é ou não a única pessoa responsável pela criança. Eu também contrariamente. Você está falando assim, não, acho que é importante. Eu também acho. Só precisa de como vai formular esse questionamento. Mas é que você na verdade, o que eu ia complementar, Luiz, é que assim, posso estar, como você disse, é a minha opinião, mas me parece que essa ficha de atendimento padronizada é um lembrete para o defensor de um rol mínimo de questões que seriam úteis para o processo. Ele pode pedir liberdade provisória, prisão domiciliar, tratamento de drogadição, enfim, uma série de coisas que seriam interessantes. E aí, se ele tiver outras questões, ele anota no verso. Eu acho que tem um campo aqui, tá outras questões. Então, acho que auxilia. Então, na verdade é o seguinte, não estou... desculpa, Douglas. Rapidinho aqui, é importante lembrar que esse relatório foi construído num processo com a participação dos defensores no projeto piloto. Eles foram lá na prática apresentando esses questionamentos para as pessoas que eles faziam atendimento e em parceria com o núcleo eles foram construindo esse seria um modelo que eles aperfeiçoou nesse modelo final aqui. Não é um modelo apresentado diretamente pelo núcleo, uma construção de um projeto piloto na prática ali, verificando que seriam as informações essenciais necessárias para viabilizar esse atendimento. Mas as ponderações do Luiz são importantes, assim. Onde queremos chegar com as informações, quais são os objetivos, sim, todas essas ponderações, mas eu ressalto que foi uma construção, é resultado de uma construção esse relatório. Então, na verdade, eu acho que ficou um pouco distorcida a situação. Não é que eu acho que as informações não são necessárias ou que elas não são válidas. Uma que eu acho que como é a forma de questionamento. Então, às vezes muito detalhe afasta o questionamento. Então, eu dei um exemplo, posso repetir. Você possui endereço residencial, a pessoa fala assim. A pergunta subsequente, intuitiva então como é que eu posso obter? Então, me parece que no relatório padronizado que serve como ficha de atendimento, isso não é tão necessário o detalhamento. A pergunta é importante. O detalhamento talvez não seja. Nós estamos aprovando um padrão que a pessoa lá na base vai poder ampliar, diminuir, colocar, inserir. Então essa é uma questão que me parece. Eu desconhecia essa informação que diz que isso foi construído no movimento e tal, porque não nos apareceu isso. Isso não nos veio de forma formalizada, então isso a gente conhece, mas seja como for, o que eu acho? Ontem mesmo eu estive no Campo da Rocha atendendo pessoas. Você não pode gerar na pessoa uma expectativa falsa, né? Ah, o senhor tem família? Tenho. O senhor tem filhos? Tenho. Onde é que estão seus filhos? Ah, meus filhos estão na rua. Tá bom. Qual a posição? O que você vai fazer com isso? O que você, defensor público, que atendeu uma pessoa lá no presídio que nem tem defensoria atuando, o que você vai fazer com essa informação? Nós fomos aí, fizemos uma excursão em vários presídios femininos do estado de São Paulo. Fizemos um questionamento que levava 60 questões. A pergunta é, passado esse questionamento, o que foi feito com as informações colhidas? Aliás, Malemar se publicou as informações que foram colhidas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a informação que você colhe e a expectativa que você gera. Não quero gerar na pessoa uma expectativa de não solução. O colega Horácio falou, vamos incluir aqui se a pessoa foi citada numa ação de substituição de poder familiar. Perfeito.
Vamos colocar isso daqui. E se a resposta for sim, alguém vai fazer alguma coisa por ela? Porque... Posso fazer um? Tem o... então, mas vocês perceberam que a coisa vai ficando... Vai ganhando um jeito. Eu entendi, eu li a deliberação. Eu estou questionando a conexão entre as perguntas e as eventuais soluções que podem ser. Exatamente. Então, porque não adianta nada a gente provar um relatório que tem um gigantismo maravilhoso, mas que, na sua praticidade, se demonstra difícil. Vocês disseram que o relatório foi construído com relação a um plano piloto desenvolvido aqui na capital. Quem conhece a realidade dos CDPs do interior aí, e essa questão foi ouvida, nós temos um público flutuante nas penitenciárias que nós desconhecemos. Por vezes, uma população inteira de um CDP é transferida para outro CDP em outro local. E os processos daquelas pessoas tramitam em outra comarca. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa dimensão. Eu não sou contra, nem favorável, nem dessas questões. Se nós conseguimos conectá-las a uma atuação prática e efetiva, pergunta o que quiser. Agora, minha dúvida tem que conectar a atuação prática e efetiva. Isso daqui não pode, na minha opinião, e somente a minha, não pode se reverberar uma pesquisa de campo que não tenha nem solução concreta. Mesmo uma pesquisa, eu concordo. Vamos fazer uma pesquisa, tá bom, mas e essa pesquisa redundará aonde? Por favor. Assim, a questão dos filhos tem fundamento jurídico para isso, processual. E discutir inclusive a parte da liberdade provisória. Sim, se você tiver, buscar a certidão de nascimento para que você possa fundamentar um pedido de que ele depende economicamente de você para conseguir uma liberdade provisória. Claro que isso vai para o defensor natural e aí ele vai poder fazer, mas a informação vai ser obtida. O endereço é a mesma coisa. O endereço você pode também, inclusive, depois um campo abaixo, de como conseguir esse comprovante de residencial para que também seja utilizado como prova para fundamentar também uma eventual liberdade provisória. A parte dos filhos também, especialmente para a mulher, tem a questão da prisão domiciliar, especialmente situação lactante, que é algo bem preocupante. O que você pode, acho que a gente pode discutir é o ponto 2, que apesar de ser um ponto simples, eu acho que não vai tomar tempo do defensor na atividade. Pode haver um questionamento ou não na questão de como ele fazer essa pergunta e de como o assistido vai se portar. Isso pode até ser questionado, mas a questão de tempo acho que vai ser rápido marcar um ponto. A questão dele, a primeira, a adequação normativa dele, porque o artigo 3º que prevê a criação da ficha remete ao artigo 1º com os objetivos. O artigo 1º não estabelece nenhum tipo de pesquisa e nenhuma coleta de dados socioeconômicos, que não tem a vinculação com o processo, por isso que eu acho. Inclusive a atuação aqui é diferente da atuação que a gente tinha em mulheres encarceradas. Ali, a atuação primordial era obter esses dados para uma pesquisa. Aí você tem que questionar qual é o texto da pesquisa, essa é outra parte, mas a atuação era primordialmente essa. E em segundo plano, uma atuação jurídica. Essa aqui é uma atuação jurídica, processual. Por isso que os outros dados eu concordo, agora o ponto 2 fica um pouco em dúvida, até porque eu fiz o questionamento disso à coordenadora do núcleo de combate à discriminação, que foi quem propôs essa inclusão, de que maneira isso chegaria até ela para que fosse coletados os dados, porque isso também não está previsto na deliberação. A deliberação fala que o defensor vai atender, vai remeter ao DAP e o DAP remete ao defensor natural, mas que esse dado vai chegar ao núcleo para que ele faça a coleta dos dados e proponha alguma atividade. Além disso, há um projeto apresentado para isso? Também não tem esse projeto apresentado, entendeu? Então pode ser uma coisa que vai ficar aqui inócua e que pode eventualmente, não acho que vai gerar muito problema em termos de tempo, mas eventualmente pode o defensor perguntar uma coisa e o assistido perguntar, aí ele vai perguntar, mas por que você quer saber minha cor? Ou a minha raça? Isso aqui pode ficar um pouco chato. Então a gente tem que ver essa utilidade e a finalidade mesmo. A finalidade é processual, concordo com você. Então os outros temas eu acho que são corretos. Esse aqui é um pouco duvidoso porque o núcleo não conseguiu apresentar um projeto para isso e nem de que maneira esses dados vão chegar até ele. Só para mais uma parte, Augusto, conversei também com a coordenadora e ela falou que esses dados chegariam através do próprio órgão, né, que faria a compilação desses dados. Eu acho que chegar ao núcleo, eu acho que vai chegar. Né? Acho que o mecanismo, até conversei com ela e ela ficou de aperfeiçoar, estreitar esses laços, até com a assessoria criminal. Eu acho que chegar, eu acho que até chega. A questão é a gente avaliar aí, na prestação da assistência jurídica, a conveniência ou não. Particularmente, eu acho que como um item a ser perguntado, ainda que facultativamente pelo defensor, é importante para a instituição, quem sabe, balizar aí eventuais argumentos em ações coletivas, em especial, né, para justificar, né, a criminalização do gênero,
Então eu acho que poderia ser plausível. É lógico que isso vai demandar aí um pouco de estudo, um pouco mais de detalhar essa complexidade, porque existem já esses questionamentos nas mães encalhes, existe também na população em situação de rua também um cadastro que se faz lá, uma ficha que se preenche lá, também tem esse dado. Eu acho que quem sabe pode ser importante para nós aí ter, pelo menos fundamentadamente, esse indicativo. Você só acho que seria interessante conseguir só conseguir a conselheira Márcia. Só que eu tenho a falar minha e pediu a parte. Concedeu a parte? Eu tinha concedido a falar minha. Eu estou voltando nada. Eu só acho que eles só tem que fazer uma coisa segura. Acho que a assessoria criminal poderia até falar, não, é possível, a DAF consegue fornecer esses dados, não vai ter nenhum impacto na atividade, que não tenha. E o próprio núcleo de discriminação, de combate à discriminação, apresente também um projeto de que maneira ele vai dar utilidade a esses dados, para não ficar uma coisa perdida. Acho que a gente pode evitar isso. Você não me dá greve, foi contemplado essa parte? Isso parece que a gente apresentou. Com relação a esse item 2, bem que já discutimos isso, não é? Mas já que voltou ao tema, a pergunta é essa, não é pergunta, você não vai perguntar para o preso, você é branco, preto. Você vai observar e vai lançar O que o núcleo fala é em autodeclaração, Márcio. E é por isso o questionamento desse item. É complicado, porque remotamente essa informação poderia ter alguma validade no reconhecimento processual, né? Ele se diz branco, por exemplo, e no boletim lá que eles fazem na delegacia, individual, esqueci o nome daquele boletim, consta que a pessoa é, enfim, preto, mas acho que é bem remoto o uso dessa informação, que na verdade seria válida, eu acho a finalidade mais para fins de pesquisa, não é? Você, se a defensoria interessa essa pesquisa, enfim. Agora, volto aqui a frisar a delicadeza dessa questão número 11, do formulário masculino. Né? Se o preso sofreu algum tipo de violência, certamente, em pouco tempo, essa abordagem será de conhecimento geral, não é? Inclusive dos diretores, dos CDPs, enfim, e reforço aqui a minha preocupação com o respaldo que os colegas deverão ter em caso de constatação de existência de agressão física. Pode ser que não no fórum, mas no CDP ele se sinta mais à vontade para erguer a camisa, e o defensor deverá fazer o quê? Fotografar com o seu próprio celular, deverá fazer observação à mão, pedir para o preso assinar, enfim, a defensoria já enfrenta problemas de retaliação a colegas por conta de atitudes mais proativas nesse sentido, isso é muito sério, e eu já havia instado o conselho anterior e renovo aqui a minha preocupação diante dos conselheiros dessa nova gestão. É só isso. Obrigada. Sem mais inscritos? Aproveitando a presença dos colegas que participaram da elaboração aí, eu tinha uma dúvida em relação ao item 10.3, a linha B. A pergunta é, gostaria de permanecer com ela, criança, né? No estabelecimento até 2 pontos, 6 meses, 2 anos, até o fim da custódia ou outro. Assim, salvo o melhor juízo,
Se eu estiver enganado, por favor, me ouvir. Tá ligado. Salve, melhor juízo, não sei o que esse pessoal. Tá funcionando? Tá. Qual a mãe, em situação aqui, responderia uma resposta diversa do até o final da custódia? Ou melhor, voltando à questão da conexão dos fatos. Eu tomo essa informação, gostaria de ficar com meu filho até o final da minha custódia. Como é que eu faço isso redorar no processo? A mulher tem 15 anos de pena a cumprir. A criança vai ficar no presídio até os 15 anos de idade. É isso. Qual o pedido jurídico que eu faço para que isso aconteça? Eu nem faço esse pedido, porque a criança não vai cumprir a pena no lugar da mãe. Então, não tem cabimento, né? Então, assim, eu entendo toda a dificuldade, entendo toda a situação da gestante, do pós-parto, todos esses quadros. Mas a solução pode ficar mais cara que o remédio. Vai matar o paciente. E gera na pessoa uma expectativa de que, de fato, isso vai ser acolhido. Olha, eu quero ficar aqui com meu filho até o final da minha gestação, até o final da minha prisão. Tá bom, eu quero. Isso gerou uma expectativa nela, ou não? Gerou uma expectativa. E o que eu vou fazer com isso? Com essa expectativa eu faço o quê? Eu sou muito claro. Eu não sou contra esse questionamento, nem favorável. Eu só quero que se estabeleça premissas objetivas. Se esse relatório for servir a esse tipo de questionamento, então eu vou fazer inclusão de questionamento aqui. Mas quando o senhor voltar para casa, o senhor quer que entre com uma ação de habitação para sua casa melhorar? Quer que faça o asfaltamento da sua rua? Quer que tenha escola pública para o seu filho? Quer que tenha saúde? Quer auxílio, emprego? Tem uma questão, um profundo questionamento que nós temos que desenvolver, então. Se nós formos servir a isso, que é as expectativas que a pessoa tem, talvez essas pessoas encarceradas sejam as pessoas que mais expectativas têm, porque elas vivem alijadas da sociedade. Então, todas as expectativas ela tem. Eu quero voltar, inclusive, para minha casa com minha mulher me amando. É isso mesmo. Então, se você tiver dificuldade de uma premissa dessa, então, eu passo a palavra para vocês esclarecerem para a gente. Sobre o primeiro questionamento, muitas mulheres vão responder que não querem que os filhos fiquem com elas até o fim do cumprimento da pena. A gente já observa isso. Tem muitas mulheres que não querem nem que os filhos visitem. Então, assim, diante da realidade do contato que a gente já tem tido com a realidade das mulheres presas e do trabalho já voltado para a questão da maternidade na prisão, muitas delas não querem ficar com os filhos por muito tempo, algumas querem ficar só 6 meses, algumas falam em 1 ano. Teve uma pesquisa patrocinada pelo Ministério da Justiça recentemente, foi apresentada não tem nem 1 mês, e as pesquisadoras concluíram exatamente isso, que é muito caso a caso, e tem desde mulheres que gostariam de ficar com seu filho o tempo todo, até mulheres que não gostariam de ficar nada, gostariam de ficar 6 meses, gostariam de ficar 1 ano. Então, efetivamente, é muito variada a expectativa da mulher em relação à permanência com seu filho ou não dentro do estabelecimento prisional. Sobre esses questionamentos específicos em relação à questão da gestação e da maternidade, a inserção de perguntas sobre isso, ela está dialogando com a deliberação que já existe da política de atendimento às mães em cárcere. Então, a gente tem uma deliberação sobre o atendimento às mães em cárcere, que traz uma série de exigências em relação à identificação dos casos, em relação ao cumprimento dos direitos dessas mulheres que são mães e estão presas. Então, acho que o detalhamento ele se justifica em razão dessa outra deliberação que já existe e da necessidade desse atendimento dialogar com essa outra deliberação e dar cumprimento a essa outra deliberação. O seu último questionamento foi em relação à criação da expectativa. Acho que, efetivamente, a nossa presença cria expectativa, mas eu tenho a impressão, assim, de todos os atendimentos que a gente faz e todos os defensores e defensoras com quem eu tenho feito atendimento sempre tomam cuidado de esclarecer qual é o papel da defensoria, que o nosso papel é o de buscar a efetivação dos direitos da pessoa que está ali com a gente conversando, mas que a gente não tem como garantir nenhuma... acho que é bem comum, assim, as pessoas sempre prestam esse esclarecimento de redução de expectativa, exatamente porque a gente tem consciência de que a gente não tem como garantir nada daquilo que a pessoa deseja que aconteça com ela. Então, eu acho que isso, a gente tem a ideia também de, no início do atendimento, fazer treinamento com as defensoras e com... fazer um treinamento com quem ainda não tem
a prática da visita constante, acho que essas coisas a gente pode tratar também nesse treinamento, mas eu acho que essas questões específicas elas estão dialogando com essa outra deliberação. Tá bom? Até reforçando o que a corregedora já apresentou, né, no item 2, e apesar da aparente pertinência, né, ter um dado sobre isso, acho que haveria claramente um desvio de finalidade na atuação. Então, assim, eu encaminho para aprovação, conforme o Miragaia colocou, mas com a exclusão do item 2, que trata sobre a declaração de cor ou raça, por não ter pertinência com a atuação do defensor no CDP. Com a palavra, Alderon. Eu não conheço ainda o tema a fundo, né? Tomei ciência desse tema hoje. Eu queria só, assim, eu acho que as questões colocadas aqui são bem pertinentes, acho que a gente vai ter que aprofundar. Eu queria fazer uma questão, assim, defender um pouco essa questão desse item 2, né, entendendo a questão colocada, porque eu acho que é importante a Defensoria se engajar nessa questão do preconceito, né, porque senão a gente sabe quem é que está preso. É o pobre, negro, né, a mulher também é a mulher pobre e negra. Então, acho que é importante a gente monitorar isso, né? Até que ponto isso aumenta, até que ponto isso diminui. Eu lembro da questão da população de rua. O CDP de Pinheiros, a gente teve aí nós descobrimos que a população de rua ia todas para o CDP de Pinheiros a partir de um monitoramento como esse, né? Que a gente teve essa informação, aí fomos checar e realmente ela estava acontecendo. Então toda a população de rua estava indo para o CDP de Pinheiros. Eu, assim, conhecendo o nosso país, conhecendo as nossas diferenças, eu acho super importante esse item, né? A opinião ainda muito, eu não tenho ainda domínio ainda de todo o processo dessa ficha, né? Mas eu acho que seria importante, nesse primeiro momento, aí vem a proposta, era assim, eu penso que a gente podia aprovar esse modelo com um tempo até de monitoramento, né, de acompanhamento. Acho que todas as questões levantadas aqui, inclusive essas questões, serem entregues ao grupo que preparou isso para ficarem atento a essas questões e a gente talvez voltar a uma avaliação dessa ficha mais para frente. Já diferente agora, que já teve uma experiência, né? Mas talvez agora diferente, porque vai para o interior, vai ser monitorado em cima de questões levantadas aqui, as questões que você levantou são bem pertinentes. Então, eu faria isso, daria um tempo para a gente poder ir melhorando e aprimorando, mas o que eu acho que é importante, pessoalmente, eu acho que sim. Obrigado. Só dialogando com a ouvidoria, claro, a complementação do que ele falou, só uma sugestão. Na verdade, até para tentar compatibilizar a questão do tirar ou não ou manter, eu faria uma sugestão, na verdade, de não fazer o questionamento sobre isso, mas que fosse algo de auto-preenchimento do defensor, sem esse questionamento para evitar Isso o delegado, o escrivão fazem assim, a gente tinha que fazer diferente. Olha, só para dialogar, é o seguinte, que nós estamos aqui discutindo que não há pertinência em sabermos quantos de negros, quantos de pretos, quantos de brancos, amarelos.